gente vai estudar sobre tire a pedra que te atrapalha. O texto que nós vamos ler está no finalzinho do livro de Mateus. Mais um capítulo e acaba. A gente está no 27, a gente vai ler do 62 ao 66. Está terminando, depois só tem o 28 e acaba. Mas o 62 diz assim, ó. No dia seguinte, isto é, no dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus perante o Pilatos e disseram, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou, depois de 3 dias ressurgirei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo, ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste seja pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, tendes uma guarda, ide, tornai-o seguro, como entendeis. Foram, pois, daram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Quanto trabalho por uma pessoa morta, né? Uma pessoa morreu e as pessoas estão desesperadas para tentar acertar. Uma fala que Jesus disse. É interessante, quando Deus fala, os nossos corações, às vezes não prestam atenção. Mas depois de um certo tempo, aquilo fica conosco. Os sacerdotes, os fariseus, eles tinham ouvido uma palavra. Jesus tinha dito, 3 dias e eu ressurgirei. Derrubam esse templo e em 3 dias eu apareço de novo. E eles se preocuparam. E era Páscoa. Sabe quando um judeu se preocupa na Páscoa em visitar alguém? Principalmente um gentil? Nunca. Mas agora era importantíssimo. Eles precisavam romper a Páscoa e precisavam ir até onde estava Pilatos. Eles precisavam visitar um gentil no dia de sábado. E no dia de sábado ninguém faria isso. Só que o que acontece? Eles estavam preocupadíssimos, porque eles tinham na mente deles, imagina se porventura Jesus aparece. Imagina se porventura, logo depois que Jesus morreu, os discípulos deles roubem o corpo e digam que Jesus ressuscitou. Eles vão dizer o quê? Literalmente, o embusteiro levantou vantagem. Ou seja, o que é embusteiro? É aquele que fala palavras que não são verdades. E eles ficaram preocupadíssimos e foram até Pilatos e colocaram para Pilatos, Pilatos, precisamos da sua ajuda. Me dá uma guarda, porque com essa guarda eu vou fazer com que os discípulos não criem coragem e vão e roubem o corpo do seu mestre. E se roubar o corpo do seu mestre, vai ficar aquela história. Eles vão dizer que Jesus cumpriu essa palavra que Jesus disse. Volto a dizer, quando Deus fala nos nossos corações, agora parece que não falou nada. Mas daqui a um tempo, o teu coração vai começar a queimar. E aqui foi, os fariseus e os discípulos e os escribas tiveram esse problema. Pilatos ouviu, lembram de Pilatos? Pilatos é aquele mesmo que a mulher dele falou, não entre no assunto de Jesus. E ele falou, não vou entrar. Lava as minhas mãos, o sangue dele é por conta de vocês. O mesmo Pilatos agora fala, tendes uma guarda, guardai-o. Tudo por quê? Porque eles queriam ter certeza que Jesus estaria 100% impossível de cumprir as suas palavras. Que as palavras de Jesus não poderiam se cumprir. E eles tomaram a medida certa. Primeira medida, pegaram guardas. Eles pegaram guardas comuns? Não. Eles pegaram guardas profissionais. Guardas do exército romano, pessoas que estavam acostumadas a receber ordem e fazer o que tinha que ser feito. No hebraico, eu peguei a palavra tereó, significa na prática guardar. Guardar significa velar, tomar conta de alguma coisa. Tanto que tereó, no começo da palavra, gerou a palavra guardas.
que é o nome que se usa até hoje. Guardas, aquele que tem a responsabilidade de velar por alguma coisa. Eles pegaram esse grupo de guardas e levaram. Em 1865, estudiosos diziam que eram de 30 a 40 guardas. É um número bom para guardar uma pessoa? Um morto. Não estava guardando um vivo. Eles precisavam guardar um morto. Estava lá guardando 30 a 40 pessoas. No ano de 1900, um outro teólogo falou, não são 30 a 40, são 4. Mas um é sentinela e 3 dormem. Então sempre tem pessoas durante os turnos olhando. Que seja 30 ou 40 ou que sejam 4. Existiam guardas que tinham uma responsabilidade. E se eles não cumprissem a responsabilidade deles? O que Pilatos faria com eles? Ia ser bondoso e dizer, parabéns, vocês não olharam, não fizeram a parte de vocês, vocês são soldados fiéis, é de vocês que eu preciso na batalha. Era isso que ele falaria? Não. Eles tinham responsabilidade de zelar por um corpo morto. E não é só por um tempo, eu gostaria de dizer para vocês, eram os 3 dias. Não esquece que o sábado para o judeu começa às 6 horas da sexta-feira. Então já à noite da sexta-feira tinha uma escolta de guardas velando por um corpo morto. Esperando o quê? Que ladrões viessem saquear. Ladrões que seriam os seus discípulos, que viessem tirar-lhe daquele lugar. Mas até aí, Marcos, o que tem a ver? O texto que você chamou é tire a pedra que te atrapalha. Que pedra você está falando? Calma! Eu vou chegar na pedra. A pedra era uma pedrinha comum, 2 toneladas. Era uma pedrinha natural de 2 toneladas que estava colocada na porta do sepulcro. Uma pedrinha simples que qualquer um, sem força e sem habilidade, chegaria lá, daria um toque e a pedra rolaria. Não, amados presentes, e aqueles que ouvem, era uma pedra de 2 toneladas. E ainda assim tinha uma escolta de guardas, 30 ou 40, ou em 1904. Hoje em dia ninguém mais se preocupa em saber quantos guardas tinham. A Bíblia não fala, mas é que as escoltas romanas, os guardiões, os centuriões romanos, criados antes de Cristo, antes da era cristã, eles tinham responsabilidades. Eles eram conhecidos. Inclusive, vocês vão lembrar de pessoas que, inclusive, ajudaram a matar pessoas. Imperadores. Eles recebiam salários altos. Não era qualquer guarda. Eram pessoas com responsabilidade. Inclusive, eles eram considerados da elite. Eram guardas diferenciados. O que eu estou tentando dizer com tudo isso? Eram pessoas experimentadas que estavam lá para cumprir o seu dever. Eles não estavam lá brincando. E eles tinham que passar 3 dias, era a ordem. 3 dias eles tinham que ficar lá. Por 3 dias eles não podiam arredar o pé dali, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Todo o tempo tinham que estar lá fazendo o quê? Cuidando de um corpo morto. Mas aqui, até Jesus, mesmo morto, incomodava. Até Jesus, mesmo fora dos caminhos, o inferno feliz, o inferno satisfeito, triunfante, porque o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, tinha morrido.